Oi, pessoal. Aqui então, fazendo uma síntese bem breve do que deve constar nesses planos de aula, nessa estrutura. Vamos lá. Prática social inicial. Vocês têm um tema e vocês vão de alguma forma, esse foi o nosso combinado, né? Vocês vão de alguma forma lançar esse tema para os estudantes e seus estudantes vão se manifestar sobre o que já sabem sobre o tema, que tipo de relação eles já fazem, que ideias eles têm. Então, por isso que nessa estrutura aqui tem uma ideia geral, né, o objetivo geral da aula, que está vinculada ao tema, e aí uma listagem dos conteúdos dessa aula, que vocês iniciam aqui na prática social inicial e depois vocês retomam conforme as reflexões que vocês fazem com o que vocês ouviram dos estudantes. Então vocês listam os conteúdos que vocês querem tratar e aqui na vivência do conteúdo vocês vão novamente descrever o que os alunos já sabem a partir do instrumento que vocês aplicaram, o que eles já sabem sobre o tema e o que necessitam saber. Esse necessita saber está vinculado àquela discussão da Sforne, né? Bem quando ela diz assim aqui, né? Além disso, a necessidade e o motivo para aprender um determinado conteúdo não existem a priori no aluno. São criados no decorrer da atividade, portanto, oferecer o conteúdo sem que o aluno esteja envolvido com as problematizações relacionadas a tal conteúdo, sem que esteja inserido na compreensão das razões humanas da elaboração dessa síntese, assemelha-se a oferecer a alguém respostas a perguntas que não fez. É isso, vocês vão construir perguntas, a problematização tem que estar alinhada com esse conhecimento que vocês retiraram da prática social inicial, justamente para que as perguntas que vocês vão fazer de problematização da aula sejam alinhadas, assim, sejam pertinentes, que provoquem nos estudantes esse desejo, essa necessidade e motivo para conhecer o conteúdo, né? A falta de sentido, segue ela, a falta de sentido da informação para o sujeito manifesta-se em sua apatia diante dela. É, portanto, necessário criar a necessidade e o motivo no estudante, o que significa inseri-lo no horizonte investigativo que deu origem ao conceito, tendo a síntese como elaboração abstrata do percurso de sua elaboração. Vocês vão, a partir da provocação que vocês fizeram, a ideia era que vocês conseguissem perceber a respeito do tema que vocês estão lançando, o que os alunos parecem estar mais interessados em compreender. Mesmo que isso não esteja muito explícito, isso vai aparecendo conforme os alunos vão falando sobre o tema. Aqui, essa é a matéria-prima com a qual vocês vão elaborar a problematização, que é a segunda etapa. A problematização já é uma pergunta elaborada para provocar a necessidade de se acessar os instrumentos, que é a terceira etapa, os instrumentos didático-pedagógicos, teóricos, conceituais, que são necessários para responder a pergunta, que é vinculada àquele acervo que os estudantes apresentam na primeira provocação. Então, vocês vão fazer perguntas aqui que façam com que os estudantes sintam a necessidade de um aporte teórico para responder as perguntas. Isso é um exercício super difícil, né? Porque num contexto de conhecimento que as pessoas parecem que já sabem as coisas, né, de antemão, isso fica mais difícil de elaborar. Mas é o tipo de pergunta, por exemplo, se a gente estiver falando de cidadania, que a gente poderia pensar do seguinte modo: por que algumas pessoas têm acesso aos espaços públicos e outras não? Essa é uma pergunta que os estudantes podem estar ali elaborando, uma pergunta que vocês podem colocar como problematização, que dela derivam outras perguntas e que para responder não basta dizer porque as pessoas são más, porque tem muito preconceito. Então vocês vão fazer o jogo das perguntas aqui até chegar na origem
da questão. E aí, para cada pergunta, para cada questão específica aqui, vocês têm dimensões para serem trabalhadas. Todas as perguntas têm dimensões específicas que são relacionadas a elas, sejam históricas, econômicas, política, religiosa, enfim. Vocês não precisam listar todas essas dimensões que estão aqui, obviamente vocês vão listar aquelas que estão relacionadas às perguntas que mobilizam a discussão que vocês vão responder. Vamos ver aqui, por exemplo, como é que isso pode aparecer no plano de aula aqui, naqueles modelos anexos do texto do Gasparini. Aqui a gente está num plano de aula para pedagogia, sobre avaliação da aprendizagem. Veja como é que o professor colocou aqui. Problematização. Discussão sobre as questões importantes da avaliação. Quais são as questões que podem aparecer aqui, né, que já estão fazendo menção àquilo que vai ser desenvolvido na problematização? As escolas são obrigadas a fazer avaliação? Porque o aluno tem medo das avaliações, dos testes e das provas. A avaliação da aprendizagem escolar tem alguma importância social? O que significa as provas do MEC para os alunos e para a escola? É possível conduzir o processo de ensino-aprendizagem sem o fantasma da avaliação? Vejam que são perguntas que dizem respeito àquilo que foi constatado no acervo inicial dos estudantes, mas que já são elaboradas para serem desenvolvidas lá na instrumentalização. E aí, o que o Gasparini nos propõe, eu estou propondo que vocês tentem replicar isso de alguma forma nos planos de vocês, é que vocês tentem identificar no tema que vocês estão desenvolvendo quais são as dimensões desse conteúdo que podem ser trabalhadas. Não todas, mas algumas delas. Vejam como é que eles fizeram aqui, ó. Conceitual e científica. O que é avaliação? Quais tipos, funções? O que é teste? Social. Qual é a função social da avaliação? Para que serve? Existe relação entre a avaliação escolar e a expectativa de desempenho profissional? Por que os pais sempre esperam boas notas de seus filhos? Histórica. Quais ao longo do tempo são as formas de avaliação? A avaliação do rendimento escolar sempre existiu? Quais as novas formas de avaliação que a escola pratica hoje? E aí, para cada pergunta, vocês têm ações didático-pedagógicas para tentar responder, que vocês vão descrever na instrumentalização. Vocês vão descrever na instrumentalização o passo a passo da aula de vocês. Quais são as ações que vocês vão desenvolver, como é que vocês fazem para responder as perguntas que vocês elaboram lá na problematização, que são perguntas que vão transformar aquelas constatações dos estudantes sobre o tema e aquele interesse deles, né, aquilo que parece inquietá-los, em uma pergunta que, para responder, precisa passar pela instrumentalização, precisa passar pelo conhecimento elaborado do que vocês vão apresentar nessa parte da aula. E é aqui que vocês vão dizer quais são as ações que vocês vão tomar, o que vocês vão fazer na aula, qual que é o passo a passo todinho da aula, desde o começo dela até o final, incluindo aí a atividade prática que vocês devem tentar realizar com os alunos. Eu digo assim, atividade prática que é, em algum momento da aula, esse aluno ele vai precisar fazer uma operação cognitiva utilizando os conceitos, a teoria, o ensino, utilizando o que vocês ensinaram para pensar a sua realidade prática, para pensar, para retomar aquelas perguntas iniciais da aula ou para responder uma pergunta semelhante, mais ou menos da mesma natureza, que exija do estudante a necessidade dele mobilizar o que ele aprendeu para trabalhar a resposta. É isso que vocês vão fazer nessa aula. Bom, esse momento da aula ele deve aparecer aqui na instrumentalização. Ele é o momento da catarse, vocês indicam aqui na instrumentalização, mas na catarse, nesse espaço específico da catarse, vocês vão dizer o que é que o aluno aprende nesse processo. A síntese mental do aluno é o que ele aprende, e a expressão da síntese é como é que ele mostra que aprendeu, como é que é esse recurso. Ele vai fazer um texto, ele vai falar, ele vai explicar para outro colega, ele vai analisar um jogo, ele vai jogar e vai dizer o que ele compreendeu naquele processo, sempre tomando como fundamental, talvez essa seja a coisa mais importante dessa aula,
vocês vão partir de questões reais, que estão vinculadas ao que eles já conhecem sobre o tema, vão ensinar algo novo que deve ser incorporado ao acervo deles e eles vão exercitar o uso desse algo novo para tentar responder a problemas que são pertinentes à realidade deles. Essa é a amarra desse plano todinho. Então eu espero que com essas informações vocês possam elaborar com mais tranquilidade o plano de aula. Esse primeiro momento de incursão, de provocação, era de fato somente para saber o que os estudantes já pensam sobre os temas que vocês vão desenvolver, para que vocês possam criar problematizações as mais pertinentes possíveis, né? Façam boas questões que sejam bem respondidas no processo de instrumentalização. Não fiquem assim preocupados se não tem todas as dimensões aqui. Tratem apenas das dimensões que forem pertinentes para os temas de vocês. A gente nunca dá conta de trabalhar todas as dimensões de um fenômeno social. Ele é múltiplo, né? Ele é síntese de múltiplas determinações, talvez até de determinações incontáveis para nós, né? Então vocês vão tratar de algumas delas aqui. E nas ações didática pedagógica, na instrumentalização, vocês colocam aqui o passo a passo da aula, podem incluir aqui, além do passo a passo da aula, os textos didáticos, as definições de conceitos que vocês vão utilizar, os trechinhos, as imagens que vocês vão utilizar, ou mesmo a miniatura dos slides. Síntese mental do aluno, o que ele aprende com a tua aula, e expressão da síntese, como é que ele mostrou que aprendeu.